O sol nascente banhava com luz dourada a propriedade dos Mendonça, uma das mais imponentes da região. O casarão de 2 andares erguia-se majestoso no topo da colina, cercado por jardins bem cuidados e uma vasta área de pasto onde alguns dos mais belos cavalos do país pastavam tranquilamente. Alberto Mendonça observava sua propriedade da varanda, segurando uma xícara de café enquanto contemplava o império que construíra com mãos de ferro. Aos 65 anos, era um homem de presença intimidadora, alto, de ombros largos, cabelos grisalhos meticulosamente penteados para trás e um olhar penetrante que poucos conseguiam sustentar. "Bom dia, senhor", disse Josefina, aproximando-se timidamente com uma bandeja. "O de jejum está servido no terraço, como o senhor pediu." Alberto nem sequer virou o rosto para respondê-la. Apenas fez um gesto breve com a mão, dispensando-a. Aos 49 anos, Josefina trabalhava na mansão havia mais de 2 décadas. Primeiro como empregada da cozinha, depois como governanta. Era uma mulher de estatura mediana, com cabelos castanhos já pontuados por fios prateados, sempre presos em um coque discreto. Seus olhos, de um verde profundo, raramente se erguiam para encarar o patrão diretamente. Anos de serviço haviam ensinado a ela os limites invisíveis que não deveria cruzar. "Josefina", a voz grave de Alberto a fez parar antes que saísse da varanda. "Meu filho ligou?" "Não, senhor. Desde ontem não temos notícias do jovem Ricardo." Alberto franziu o senho, irritado. Esse moleque, 28 anos, e se comporta como um adolescente rebelde. A empresa está esperando por ele. Preciso que assine aqueles contratos. "Talvez esteja ocupado com a faculdade, senhor", sugeriu Josefina cautelosa. "Faculdade?" Alberto riu com desdém. "É a terceira que começa e não termina. Está mais interessado nas baladas de São Paulo e no dinheiro que coloco na conta dele todo mês." Deu um suspiro pesado e fez um gesto de dispensa. "Vá. Tenho muito trabalho hoje." Josefina curvou levemente a cabeça e retirou-se. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, pensava em Ricardo, o filho único de Alberto. Um rapaz de sorriso fácil, que crescera sob seus cuidados depois que a mãe, Helena, falecera quando ele tinha apenas 7 anos. Apesar das críticas constantes do pai, Josefina sabia que Ricardo tinha um bom coração. Apenas não compartilhava da obsessão de Alberto pelos negócios. O relógio do hall bateu 9 horas quando Alberto desceu as escadas vestido em um terno impecável. Sandra, sua assistente pessoal, já o esperava na sala de estar com uma pasta de documentos e uma expressão ansiosa. "Bom dia, senhor Mendonça. Temos reunião com os investidores às 10 e depois almoço com o prefeito para discutir a expansão da fábrica." Alberto assentiu, pegando as chaves do carro. "E à tarde?" "Reunião com o advogado sobre a transferência das terras do lado leste. O senhor Mário continua se recusando a vender." Um brilho duro surgiu nos olhos de Alberto. "Ele vai vender. Todo homem tem seu preço, Sandra. É só uma questão de encontrá-lo." As terras de Mário Silveira eram o único obstáculo para a expansão completa da propriedade dos Mendonça. Um pedaço de terra relativamente pequeno, mas estrategicamente posicionado, onde o velho criador de cavalos vivia com a esposa há mais de 50 anos. Apesar das ofertas cada vez mais altas, Mário recusava-se a vender. "O carro está pronto, senhor", informou Josefina, aparecendo discretamente. Alberto ajeitou a gravata e dirigiu-se à porta. Então parou abruptamente. "Josefina, esqueci de informar. Estarei viajando amanhã para Brasília. Assuntos do Ministério. Ficarei fora por 2 semanas." "Sim, senhor. Prepararei suas malas." "E mais uma coisa", acrescentou Alberto já com a mão na maçaneta. "Quero que você cuide do Trovão enquanto estiver fora." Josefina sentiu um frio na espinha. Trovão era o garanhão negro, o mais valioso e temperamental dos cavalos de Alberto. Um animal magnífico de puro sangue andaluz, que o fazendeiro comprara por uma fortuna em um leilão na Espanha. Poucos se atreviam a chegar perto dele, conhecido por seu comportamento agressivo e imprevisível. "Senhor, eu não sei se sou a pessoa mais indicada."
O Trovão não se dá bem com estranhos. E o tratador João? João está de licença médica, cortou Alberto impaciente. E você não é uma estranha. Está aqui há mais de 20 anos. Além disso, Helena sempre dizia que você tinha um jeito especial com os cavalos. A menção à falecida esposa de Alberto era rara e pegou Josefina de surpresa. Era verdade que, nos primeiros anos na fazenda, ela frequentemente ajudava Helena com os cavalos. A patroa amava aqueles animais e transmitira um pouco desse amor à jovem empregada. Mas isso fora há muito tempo, antes que a tristeza e a amargura transformassem Alberto no homem duro que era hoje. Farei o possível, senhor, respondeu ela resignada. Não quero o possível, Josefina. Quero que cuide dele como se fosse seu. Esse cavalo vale mais que todos os funcionários desta casa juntos. Com essas palavras cortantes, Alberto saiu, deixando Josefina com uma sensação de apreensão crescente. Conhecia Trovão apenas de longe, um animal majestoso, de pelagem negra como a noite e porte imponente. Mas também conhecia as histórias, de como já havia derrubado 3 tratadores, como relutava em aceitar o comando de qualquer pessoa além de Alberto, e como seus olhos pareciam brilhar com uma inteligência quase humana. Na manhã seguinte, Alberto partiu antes do amanhecer, deixando a casa num silêncio incomum. Josefina, após supervisionar os afazeres domésticos, dirigiu-se hesitante ao estábulo. O local era amplo e bem estruturado, com baias espaçosas para cada um dos 12 cavalos da propriedade. No entanto, a baia de Trovão era diferente, maior, separada das demais, como um reconhecimento da importância especial daquele animal. Ao se aproximar, Josefina sentiu o coração acelerar. Através das grades, podia ver a silhueta poderosa do garanhão negro, que pareceu perceber sua presença antes mesmo que ela chegasse. Ele virou a cabeça, encarando-a com olhos escuros e profundos. "Olá, Trovão", ela disse suavemente, mantendo uma distância segura. "Parece que seremos companheiros por algumas semanas." O cavalo bufou, sacudindo a cabeça majestosa. "Entendo sua relutância", continuou Josefina sem se abalar. "Não sou o Alberto, mas prometo fazer o meu melhor." Seguindo as instruções detalhadas que Alberto deixara, ela preparou o feno e a ração, encheu o bebedouro com água fresca e, por fim, respirou fundo antes da parte mais desafiadora: abrir a baia para limpar o espaço. "Vou entrar agora", anunciou ao cavalo, como se ele pudesse compreender. "Por favor, comporte-se." Para sua surpresa, quando deslizou a porta da baia, Trovão não avançou ameaçadoramente como esperava. Pelo contrário, recuou alguns passos, observando-a com o que parecia ser curiosidade. Josefina trabalhou rapidamente, mantendo-se sempre atenta aos movimentos do animal. A cada vez que seus olhares se cruzavam, ela sentia uma estranha conexão, como se ambos estivessem se avaliando mutuamente. Ao terminar e fechar novamente a baia, Josefina soltou o ar que nem percebera estar segurando. "Não foi tão ruim, foi?" murmurou, mais para si mesma do que para o cavalo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Pela manhã, Josefina ia ao estábulo para a primeira alimentação e limpeza. À tarde, retornava para verificar se tudo estava em ordem, e novamente à noite, antes de se recolher. Gradualmente, Trovão parecia aceitar sua presença. Não demonstrava afeto ou docilidade, mas tampouco a hostilidade pela qual era famoso. No 5º dia, algo mudou. Quando Josefina entrou na baia, Trovão aproximou-se e gentilmente tocou seu ombro com o focinho. O gesto, tão inesperado, quase a fez saltar para trás. Mas havia algo no olhar do animal, uma inteligência, uma compreensão profunda, que a manteve firme. "Você está começando a confiar em mim, não é?" sussurrou, estendendo hesitante a mão para acariciar o pescoço forte do garanhão. Para sua surpresa, Trovão permitiu o toque, fechando os olhos momentaneamente como se apreciasse o contato. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Josefina refletia sobre o estranho vínculo que começava a formar com aquele animal extraordinário. Havia algo em Trovão que ia além de sua beleza física ou valor monetário. Algo que Alberto, com sua visão prática e calculista,
talvez jamais tivesse percebido. Mal sabia ela que essa conexão seria posta à prova muito mais cedo do que esperava, e de uma forma que mudaria para sempre o destino de todos na fazenda Mendonça. Na manhã seguinte, Josefina acordou com o som da chuva batendo contra a janela de seu quarto. Uma tempestade repentina havia chegado durante a madrugada, e agora o céu estava carregado de nuvens escuras que prometiam um dia de temporal. Ela vestiu-se rapidamente, preocupada com os animais, especialmente com Trovão. Sabia que cavalos podiam ficar inquietos durante tempestades. Ao sair da casa, foi recebida por uma chuva torrencial. O caminho até o estábulo, normalmente agradável, transformou-se numa trilha de lama e poças d'água. Josefina correu o máximo que pôde, protegendo-se com um guarda-chuva que mal continha a força da água. Ao chegar ao estábulo, percebeu imediatamente que algo estava errado. Os outros cavalos estavam agitados, relinchando e batendo os cascos no chão. Mas o que realmente a alarmou foi o comportamento de Trovão. O majestoso garanhão negro estava empinando nas patas traseiras, batendo com as dianteiras contra a porta da baia, seus olhos escuros arregalados de pânico. Trovão, acalme-se. Josefina aproximou-se cautelosamente. Um relâmpago cortou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor que fez o próprio estábulo tremer. O cavalo relinchou alto, quase um grito, e bateu com ainda mais força contra a porta. Foi então que Josefina notou algo que a fez gelar. Parte do telhado acima da baia de Trovão estava cedendo, deixando entrar água que já formava uma poça considerável. Pior ainda, a estrutura de madeira parecia prestes a desabar completamente. Sem pensar duas vezes, Josefina correu até a baia. "Vamos, precisamos tirar você daí", disse, destrancando a porta. Em circunstâncias normais, seria imprudente abrir a baia de um cavalo tão agitado, mas o perigo iminente não deixava alternativa. No momento em que a porta se abriu, outro relâmpago iluminou o estábulo, e Trovão saiu em disparada, quase derrubando Josefina. Ela conseguiu desviar por pouco, caindo na palha molhada. Quando se levantou, viu o garanhão parado no corredor central, tremendo, os olhos fixos no teto danificado. "Está tudo bem." Josefina aproximou-se devagar, estendendo a mão. "Está tudo bem, Trovão." Para sua surpresa, o cavalo não recuou. Ele permaneceu imóvel, deixando que ela tocasse seu pescoço, sentindo os músculos tensos sob o pelo molhado. "Vamos encontrar um lugar seguro para você", sussurrou. Josefina guiou o garanhão para uma baia vazia no outro extremo do estábulo, longe da parte danificada. Estava preparando-se para fechá-lo ali quando ouviu um barulho terrível, um estrondo de madeira quebrando. Em segundos, boa parte do telhado acima da antiga baia de Trovão desabou, levando consigo vigas e telhas que teriam esmagado qualquer um que estivesse embaixo. O pânico tomou conta dos outros cavalos, que começaram a relinchar e a bater contra suas baias. Trovão também se agitou, mas para a surpresa de Josefina, ele não tentou fugir. Em vez disso, permaneceu ao lado dela, como se entendesse que ela era sua segurança naquele momento. "Precisamos acalmá-los", disse Josefina, mais para si mesma do que para o cavalo. Começou a falar em voz baixa e melodiosa, movendo-se de baia em baia para confortar os animais assustados. Trovão a seguia, sem rédeas ou qualquer controle físico, apenas acompanhando seus passos como uma sombra protetora. A chuva continuou por horas, mas o pior da tempestade passou. Quando o céu finalmente começou a clarear, Josefina saiu do estábulo para avaliar os danos. Trovão seguiu-a até a porta, parando na entrada como se hesitasse em sair sob a chuva fina que ainda caía. "Fique aqui", instruiu ela, impressionada com a obediência do animal que tinha fama de indomável. O estrago era considerável. Parte do telhado do estábulo havia desabado completamente, e a água da chuva invadira não apenas as baias, mas também o depósito de ração. Felizmente, nenhum animal havia se ferido, graças à rápida intervenção de Josefina. Ela retornou ao estábulo, onde Trovão a esperava pacientemente. "Bem, parece que temos muito trabalho pela frente", suspirou, acariciando o pescoço do garanhão.
Nas horas seguintes, Josefina trabalhou incansavelmente para limpar a bagunça, remover os detritos do telhado caído e reorganizar o estoque de ração. Para sua contínua surpresa, Trovão não se afastou dela um minuto sequer. Ocasionalmente, ele até parecia tentar ajudar à sua maneira, empurrando com o focinho pedaços menores de madeira para fora do caminho. Quem diria, murmurou Josefina para o cavalo enquanto descansavam no fim da tarde, que o temível Trovão se tornaria um ajudante tão prestativo. O cavalo respondeu com um leve relincho, como se estivesse concordando. À noite, depois de assegurar-se de que todos os animais estavam bem alimentados e confortáveis, Josefina retornou à casa principal, exausta. Sua roupa estava suja e rasgada em alguns pontos, e havia um corte leve em sua mão, resultado do trabalho com os destroços. Ela mal tinha entrado quando o telefone tocou. Era Alberto. Josefina, como estão as coisas por aí? Perguntou ele sem preâmbulos. Tivemos alguns problemas, senhor, respondeu ela honestamente. Uma tempestade forte danificou parte do telhado do estábulo. A baia de Trovão foi a mais afetada, mas consegui movê-lo a tempo. Ele está bem. Houve um silêncio do outro lado da linha. E os danos? Consideráveis, mas nada que não possa ser reparado. Já liguei para o Manuel da construção. Ele virá amanhã para fazer um orçamento. Outro silêncio. Josefina podia quase visualizar Alberto processando a informação, calculando custos, inconvenientes. E você disse que Trovão está bem? Sim, senhor. Na verdade, ele se comportou de maneira surpreendente. Ficou ao meu lado o tempo todo muito calmo. Uma risada seca veio do outro lado. Trovão? Calmo? Acho que você deve estar confundindo meu garanhão com algum pônei de circo, Josefina. Estou falando sério, senhor, insistiu ela, um pouco magoada com o tom debochado. Ele poderia ter fugido quando abri a baia, mas em vez disso ficou comigo. Ajudou-me até a acalmar os outros cavalos. Bem, se você diz... Alberto ainda soava incrédulo. De qualquer forma, continue cuidando dele. Assim que desligar, vou ligar para o seguro sobre o telhado. Sim, senhor. E Josefina, bom trabalho. Antes que ela pudesse responder, Alberto desligou. Aquele pequeno elogio, vindo de um homem que raramente reconhecia o esforço dos outros, deixou-a com uma sensação estranha de realização. Os dias seguintes foram de intenso trabalho. Manuel e sua equipe começaram a reconstruir o telhado danificado, enquanto Josefina coordenava a limpeza e reorganização do estábulo. Trovão continuava a surpreendê-la. O garanhão que todos temiam mostrava-se cada vez mais dócil em sua presença, seguindo-a como um cão fiel quando ela permitia que ele andasse livremente pelo estábulo. Uma semana após a tempestade, Josefina decidiu que era hora de dar a Trovão um pouco mais de liberdade. O dia estava ensolarado, perfeito para um passeio ao ar livre. Ela colocou um cabresto no cavalo e o conduziu para fora do estábulo, em direção ao pasto cercado onde os cavalos costumavam exercitar-se. Vamos ver como você se comporta lá fora, grandão, disse ela, abrindo o portão do pasto. Trovão entrou cautelosamente, como se estivesse avaliando o território. Então, para a alegria de Josefina, ele começou a galopar pelo pasto, suas poderosas pernas estendendo-se em uma demonstração de pura liberdade e força. Era um espetáculo de tirar o fôlego. O magnífico garanhão negro contra o verde do pasto, sua crina esvoaçando ao vento como uma bandeira de seda. Josefina observava encantada quando ouviu o som de um carro se aproximando. Virando-se, viu um veículo desconhecido estacionando próximo à casa. Um homem de meia-idade, bem vestido, desceu e olhou ao redor como se procurasse alguém. Posso ajudá-lo? Josefina aproximou-se. O homem sorriu cordialmente. Boa tarde. Meu nome é Carlos Estevão. Estou procurando pelo senhor Alberto Mendonça. O senhor Alberto está viajando. Sou Josefina, a governanta da casa. Ah, entendo. O homem parecia ligeiramente desapontado. Sou representante da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos. Vim ver o famoso Trovão. Ouvi dizer que ele é excepcional. Josefina seguiu o olhar do homem, que agora estava fixo no garanhão negro galopando no pasto.
A expressão dele mudou para uma de admiração genuína. Magnífico, murmurou Carlos. Realmente magnífico. Ele é, concordou Josefina com um sorriso orgulhoso. Gostaria de vê-lo mais de perto? Carlos olhou-a surpreso. Seria possível? Ouvi dizer que ele é temperamental. Josefina riu suavemente. Ele tem essa reputação, sim, mas acho que ele não se importará com uma visita rápida. Ela conduziu o homem até o portão do pasto e assobiou suavemente. Para o espanto de Carlos, Trovão interrompeu seu galope e veio trotando na direção deles, parando a poucos metros. Incrível, sussurrou Carlos. Ele parece diferente do que me descreveram. Acho que Trovão, como muitos de nós, disse Josefina, estendendo a mão para acariciar o focinho do cavalo. Apenas precisa de alguém que o entenda. Carlos Estevão permaneceu na propriedade por mais 1 hora, observando o Trovão com olhos de especialista. Para Josefina, era evidente que o homem estava impressionado não apenas com a qualidade física do animal, mas também com seu comportamento inesperadamente dócil. Sabe, senhora Josefina, comentou ele enquanto caminhavam de volta à casa. Tenho visto cavalos de raça por todo o país, mas raramente encontro um exemplar tão excepcional quanto o Trovão. E mais raro ainda é ver um animal desse porte e poder responder tão bem a alguém. Josefina sorriu, um pouco tímida. Acredito que ele apenas precisava de paciência. É mais do que isso, insistiu Carlos. Há uma conexão especial entre vocês. Como treinador de cavalos há mais de 30 anos, posso reconhecer quando um animal encontra um parceiro de confiança. Ele hesitou, como se ponderasse suas próximas palavras. O senhor Alberto planeja exibir Trovão em competições? Não tenho certeza, respondeu Josefina. Ele sempre tratou Trovão mais como um símbolo de status, acho eu. Um investimento valioso. Carlos balançou a cabeça levemente. É uma pena. Um animal desse calibre, com o treinamento adequado, poderia ser campeão nacional. Ele tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Se o senhor Alberto tiver interesse, peça que me ligue. Seria uma honra trabalhar com um exemplar como Trovão. Depois que Carlos partiu, Josefina ficou pensativa. Nunca havia considerado que Trovão pudesse ter potencial para competições. Alberto sempre o mantivera como uma joia rara a ser exibida ocasionalmente a convidados importantes, não como um atleta. À noite, enquanto organizava as correspondências que haviam chegado durante o dia, Josefina encontrou uma carta oficial endereçada a Alberto. Normalmente guardaria todas as correspondências na escrivaninha dele para que as visse quando retornasse, mas algo naquele envelope, um timbre oficial do governo, chamou sua atenção. Sem abrir o envelope, ela conseguia ver através do papel fino que se tratava de uma notificação. As palavras desapropriação e utilidade pública eram visíveis contra a luz. Josefina sentiu um aperto no peito. Conhecia bem os planos ambiciosos da prefeitura local para expandir a rodovia que passava próxima à propriedade dos Mendonça. Seria possível que... Ela afastou o pensamento. Não era seu papel especular sobre os negócios de Alberto. Colocou a carta junto com as demais e continuou seus afazeres. Na manhã seguinte, Josefina acordou mais cedo que o habitual. A reconstrução do telhado do estábulo estava quase concluída, mas ela queria verificar se tudo estava sendo feito conforme as especificações exigentes de Alberto. Ao chegar lá, foi recebida por um Trovão particularmente animado, que relinchou ao vê-la entrar. Bom dia para você também. Ela sorriu, acariciando o pescoço potente do animal. Dormiu bem? O cavalo respondeu encostando o focinho em seu ombro, num gesto que agora se tornara familiar entre eles. Era incrível como, em apenas 10 dias, um animal que causava temor em todos havia se transformado em um companheiro gentil, pelo menos com ela. Josefina! A voz de Manuel, o construtor, interrompeu o momento. Bom dia. Vim mostrar como está ficando o telhado. Estamos quase terminando. Ela acompanhou Manuel até o local onde seus homens trabalhavam. A reforma estava, de fato, excelente. Talvez até melhor que a estrutura original.
Fizemos um reforço extra aqui, explicou Manuel, apontando para as vigas. Assim, se vier outra tempestade forte, não teremos o mesmo problema. Alberto vai aprovar, assentiu Josefina. Quanto tempo mais para terminar? Mais um dia no máximo. Amanhã à tarde deve estar tudo pronto. Satisfeita, Josefina retornou à baia de Trovão. Que tal um passeio mais longo hoje? Sugeriu ao cavalo, que parecia entender cada palavra. O tempo está perfeito. Colocando o cabresto no garanhão, ela o conduziu para fora do estábulo. Em vez de levá-lo apenas ao pasto cercado, decidiu seguir pela trilha que contornava a propriedade. Era um caminho bucólico, ladeado por árvores antigas que forneciam uma sombra agradável contra o sol da manhã. Trovão caminhava ao seu lado, sem puxar a guia, como se estivesse desfrutando do passeio tanto quanto ela. Ocasionalmente, ele parava para observar um pássaro ou farejar uma flor silvestre, comportamento que fazia Josefina sorrir com a curiosidade quase infantil do poderoso animal. Estavam chegando ao limite leste da propriedade quando Josefina avistou a cerca que dividia as terras dos Mendonça das terras de Mário Silveira. O velho criador de cavalos era um dos poucos na região que resistira às tentativas de compra de Alberto. Sua pequena propriedade, cercada agora por todos os lados pelas terras de Mendonça, era como uma ilha de resistência. Ao se aproximar da cerca, Josefina viu o próprio Mário trabalhando no campo. Era um homem de cerca de 70 anos, baixo e magro, com a pele curtida pelo sol de décadas de trabalho ao ar livre. Apesar da idade, movia-se com a agilidade de alguém muito mais jovem. "Bom dia, seu Mário", chamou Josefina. O homem ergueu o olhar, surpreso, e então sorriu ao reconhecê-la. "Josefina, que surpresa vê-la por aqui, e com o garanhão negro do Mendonça ainda por cima." Ele se aproximou da cerca, observando o Trovão com olhos experientes. Lindo animal, um verdadeiro espécime de andaluz puro sangue. "O senhor conhece a raça?" perguntou Josefina, impressionada. Mário soltou uma risada curta. "Minha querida, antes de me reduzir a este pedaço de terra, eu era um dos maiores criadores de cavalos andaluzes do Brasil. Viajava para a Espanha 2 vezes por ano para feiras e leilões." Seu olhar tornou-se distante, nostálgico. Bons tempos aqueles. "Não sabia disso", confessou Josefina. "Alberto sabe", disse Mário, um tom mais sério em sua voz. "É por isso que ele quer tanto estas terras. Não é apenas pela localização. É pelo significado. O último pedaço do Império dos Silveira, engolido finalmente pelos Mendonça." Ele balançou a cabeça. "Mas não vou vender. Esta terra é minha história, minha vida." Trovão, como se sentisse a tensão na conversa, deu um passo à frente e esticou o pescoço sobre a cerca, aproximando o focinho de Mário. "Olha só." O velho sorriu, estendendo a mão cautelosamente. "Parece que ele gosta de mim." "Ele raramente faz isso", disse Josefina, surpresa. "Na verdade, ele tem fama de ser agressivo com estranhos." Mário acariciou o focinho de Trovão com a confiança de quem conhecia cavalos intimamente. Cavalos andaluzes são extremamente inteligentes e sensíveis. Eles escolhem a dedo em quem confiar. Ele olhou para Josefina com uma expressão sagaz. "Você deve ter conquistado a confiança dele, o que não é pouca coisa. Alberto Mendonça pode ser o dono no papel, mas este cavalo escolheu você como sua pessoa. Isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar." As palavras de Mário afetaram Josefina profundamente. Ela sentiu uma responsabilidade ainda maior para com Trovão. Não era apenas uma questão de cuidar bem de um animal valioso, era honrar a confiança que ele havia depositado nela. "É melhor eu voltar", disse ela após alguns momentos. "Tenho muitos afazeres na casa." "Venha visitar quando quiser", ofereceu Mário. "Minha esposa Ana sempre prepara um café excelente. E traga esse belo rapaz com você", acrescentou indicando Trovão. "Tenho uns truques antigos que talvez ele aprecie." Josefina agradeceu e despediu-se, retornando pelo mesmo caminho com Trovão. O garanhão ocasionalmente olhava para trás,
como se estivesse relutante em se afastar do velho criador de cavalos. De volta ao estábulo, após deixar Trovão confortavelmente instalado, Josefina dirigiu-se à casa principal. Ao entrar, foi surpreendida por uma figura sentada na sala de estar. "Ricardo!" exclamou, reconhecendo o filho de Alberto. "Não sabia que você viria." Ricardo Mendonça, aos 28 anos, tinha a altura e a estrutura física do pai, mas seus traços eram mais suaves, herdados da mãe. Seus cabelos escuros estavam desalinhados e havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele sorriu ao ver Josefina, levantando-se para abraçá-la. "Jó, que saudades!" "Seu pai não mencionou que você viria", disse ela, retribuindo o abraço com carinho. Ricardo deu de ombros. "Ele não sabe. Na verdade, estou meio que fugindo de São Paulo por uns dias. Preciso de um tempo para pensar." Josefina conhecia bem aquele tom. Significava problemas, geralmente envolvendo dinheiro, mulheres ou ambos. "O que aconteceu desta vez?" perguntou sem julgamento na voz. "Nada demais." Ricardo desviou o olhar, um sinal claro de que estava mentindo. "Só preciso de um lugar tranquilo para ficar até as coisas esfriarem." "Meu pai volta quando?" "Em cerca de uma semana." "Perfeito." Ricardo relaxou visivelmente. "Tempo suficiente para eu decidir o que fazer." Ele olhou pela janela, na direção do estábulo. "E como estão os cavalos? Ainda temos aquele demônio negro que meu pai comprou?" "Trovão?" "Sim, ele está ótimo. Na verdade, estou cuidando pessoalmente dele enquanto seu pai está fora." Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Você? Cuidando de Trovão? Esse cavalo quase arrancou meu braço da última vez que tentei montá-lo." "Ele é bastante dócil quando se sente respeitado", respondeu Josefina simplesmente. "Preciso ver isso para crer", riu Ricardo. "Amanhã você me mostra esse milagre. Agora estou morto de fome. Tem algo para comer nesta casa?" Enquanto Josefina se dirigia à cozinha para preparar um lanche para Ricardo, não pôde deixar de sentir uma ponta de preocupação. A presença repentina do filho de Alberto, especialmente em circunstâncias misteriosas, raramente significava boas notícias. E algo lhe dizia que, desta vez, os problemas de Ricardo podiam ser mais sérios do que as habituais travessuras juvenis. A manhã seguinte trouxe um céu claro e uma brisa suave, um dia perfeito para atividades ao ar livre. Josefina estava no estábulo, terminando de alimentar Trovão, quando ouviu passos se aproximando. Ricardo apareceu na entrada, vestindo calças de montaria e botas, evidentemente pronto para cavalgar. "Bom dia, Joe", cumprimentou ele com um sorriso. "Vim ver esse milagre com meus próprios olhos. O terrível Trovão domesticado por nossa governanta." Havia um tom levemente debochado em sua voz que Josefina preferiu ignorar. "Bom dia, Ricardo. Dormiu bem?" "Como uma pedra", respondeu ele, aproximando-se cautelosamente da baia de Trovão. "Então, ele realmente está manso agora?" Ao ver Ricardo, Trovão recuou um pouco, suas orelhas se achatando contra a cabeça. Josefina notou a mudança imediata na postura do animal. "Ele não está exatamente manso", explicou ela. "Digamos que aprendemos a nos entender mutuamente." Ricardo soltou uma risada curta. "Entender? É só um cavalo, Joe. Não é como se ele pudesse conversar com você." Ela não respondeu. Apenas abriu a porta da baia e entrou, falando baixinho com Trovão, enquanto acariciava seu pescoço. O garanhão relaxou visivelmente ao seu toque. "Impressionante", murmurou Ricardo, inclinando-se sobre a porta. "Posso tentar?" Josefina hesitou. Conhecia bem o temperamento impulsivo de Ricardo, e a última coisa que queria era um acidente. Talvez seja melhor esperar um pouco. Deixe que ele se acostume com sua presença primeiro. "Bobagem", retrucou Ricardo, entrando na baia antes que ela pudesse impedi-lo. "Somos velhos conhecidos, não é, grandão?" Trovão reagiu instantaneamente, bufando e recuando ainda mais. Ricardo avançou mesmo assim, esticando a mão para tocar o focinho do animal. Foi um erro. O garanhão empinou, quase atingindo Ricardo com as patas dianteiras. Josefina agiu rapidamente,
colocando-se entre os dois e falando firmemente com o cavalo, que se acalmou embora continuasse agitado. "O que eu te falei?", disse ela, respirando pesadamente. "Ele precisa de tempo e respeito." Ricardo saiu da baia, o rosto pálido. "Esse animal é um demônio. Não entendo como você consegue. Por que não tento dominá-lo?", interrompeu Josefina, fechando a porta da baia com cuidado. "Trovão não é um objeto, Ricardo. É um ser sensível com sua própria personalidade." Ricardo a encarou por um momento, então balançou a cabeça. "Você sempre foi estranha com esses animais. Igual a minha mãe." Havia um tom diferente em sua voz agora, algo entre admiração e tristeza. Ela também falava com os cavalos como se fossem pessoas. A menção a Helena, tão rara na casa dos Mendonça, pegou Josefina de surpresa. "Sua mãe tinha um dom especial", disse suavemente. "Ela entendia os animais de um jeito que poucas pessoas conseguem." "Eu mal me lembro dela", confessou Ricardo, apoiando-se na parede do estábulo. "Às vezes, quando estou aqui, tenho flashes. Lembranças vagas dela me levando para ver os potros recém-nascidos. Ela sorria tanto nesses momentos." Josefina sentiu um nó na garganta. Havia servido Helena por apenas 3 anos antes de sua morte prematura, mas guardava memórias vívidas da gentil senhora da casa. Ela amava esta fazenda, amava os cavalos, e te amava mais que tudo. "Pena que não posso dizer o mesmo do meu pai", comentou Ricardo com amargura. Virou-se e saiu do estábulo sem dizer mais nada, deixando Josefina preocupada com seu estado de espírito. Mais tarde, enquanto preparava o almoço, Josefina viu Ricardo saindo em um dos jipes da fazenda. Ele não disse para onde ia nem quando voltaria. Típico do seu comportamento impulsivo. Ela suspirou, esperando que ele não se metesse em problemas. À tarde, Josefina aproveitou um momento livre para visitar Mário Silveira, seguindo seu convite. Trovão a acompanhava, parecendo contente por estar novamente naquela direção. A pequena casa de Mário era simples, mas acolhedora, com um alpendre de madeira onde Ana, sua esposa, servia café em xícaras de porcelana decorada. Aos seus 68 anos, Ana era uma mulher de aparência serena, com cabelos brancos presos em um coque e um sorriso acolhedor que iluminava seu rosto enrugado. "Que prazer recebê-la, Josefina", disse Ana, servindo-lhe uma fatia generosa de bolo de milho caseiro. "Mário me contou sobre seu encontro ontem, e esse deve ser o famoso Trovão." O garanhão estava amarrado a um poste próximo, observando a cena com aparente interesse. "Nunca pensei que veria o dia em que um animal desse porte obedeceria a alguém que não seu dono", comentou Mário, juntando-se a elas. "Você tem um dom, menina." Josefina corou ligeiramente. "Acho que foi mais uma questão de circunstâncias. A tempestade nos aproximou." "Destino, eu diria", murmurou Ana, um brilho enigmático em seus olhos. "Algumas coisas acontecem exatamente quando e como devem." A conversa fluiu agradavelmente, com Mário compartilhando histórias de seus tempos como criador renomado de cavalos. Ele mostrou a Josefina fotografias antigas onde aparecia em feiras internacionais, recebendo prêmios por seus animais excepcionais. "Por que parou?", perguntou Josefina, genuinamente curiosa. O semblante de Mário escureceu. "Negócios ruins", respondeu simplesmente. "Confiei nas pessoas erradas. Perdi quase tudo." Seu olhar vagou pela propriedade pequena. "Isso é tudo que sobrou do que já foi o maior raras de Andaluzes do estado." Ana colocou uma mão reconfortante sobre a do marido. "Mas ainda temos um ao outro e nossa dignidade." Mário assentiu, então mudou de assunto, voltando sua atenção para Trovão. "Esse garanhão tem linhagem de campeão. Já vi seu tipo antes. Um homem da Associação de Criadores esteve lá esta semana e disse algo semelhante", comentou Josefina. "Sugeriu que Trovão poderia competir." "Carlos Estevão, aposto", disse Mário com um sorriso conhecedor. "Bom homem. Sabe o que diz quando o assunto é cavalos." Antes que a conversa pudesse continuar, o som de um motor chamou a atenção deles. Um jipe aproximava-se rapidamente pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Conforme se aproximou, Josefina reconheceu Ricardo ao volante.
acompanhado por um homem que ela não conhecia. O filho de Alberto, murmurou Mário, estreitando os olhos. O que ele quer por aqui? O jipe parou bruscamente e Ricardo desceu, seguido pelo desconhecido. Um homem corpulento de terno caro e expressão calculista. Josefina? Exclamou Ricardo, parecendo surpreso em vê-la ali. Que coincidência! Estava justamente procurando pelo senhor Silveira. Mário levantou-se, a postura defensiva. Em que posso ajudá-lo, jovem Mendonça? Ricardo gesticulou para o homem ao seu lado. Este é o Dr. Felício Barros, advogado da nossa família. Viemos discutir uma proposta. Sobre minhas terras, presumo, disse Mário friamente. A resposta continua sendo não. Dr. Felício deu um passo à frente, exibindo um sorriso artificial. Senhor Silveira, creio que não ouviu os termos da nova oferta. O valor é substancialmente maior que as propostas anteriores. Não me interessa o valor. Mário cruzou os braços. Esta terra não está à venda. Não para Alberto Mendonça, não para ninguém. Ricardo parecia frustrado. Seu Mário, seja razoável. Essa propriedade está encravada no meio das nossas terras. É um inconveniente para ambas as partes. Um inconveniente para vocês, talvez, retrucou Mário. Para mim, é meu lar. Josefina observava a cena desconfortavelmente. Não entendia por que Ricardo estava envolvido neste assunto, especialmente com Alberto ausente. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo virou-se para ela. Jô, por que não leva Trovão de volta? Isso é assunto de negócios. Não há negócio a ser feito, insistiu Mário. Dr. Felício pigarreou, assumindo uma expressão mais séria. Senhor Silveira, talvez deva considerar com mais cuidado. Há circunstâncias que podem tornar a venda inevitável. Está me ameaçando? Mário deu um passo à frente, o rosto vermelho de indignação. De modo algum. O advogado ergueu as mãos em um gesto pacificador. Apenas sugerindo que considere todas as variáveis. A prefeitura tem planos para esta região, como deve saber. Planos que podem envolver desapropriações. Josefina lembrou-se da carta que chegara no dia anterior, com o timbre oficial do governo. Chega, interrompeu Ana, colocando-se ao lado do marido. Peço que se retirem da nossa propriedade. Agora. Ricardo hesitou, olhando para Josefina como se esperasse algum apoio. Ela manteve-se em silêncio, desaprovando internamente sua conduta. Vamos, doutor, disse por fim. Voltaremos em outro momento, quando o senhor Silveira estiver mais receptivo. Enquanto eles partiam, Mário tremia ligeiramente, apoiando-se no corrimão do alpendre. Ana o guiou gentilmente para dentro da casa. Desculpe por isso, Josefina disse, genuinamente perturbada pelo confronto. Não é culpa sua, querida, assegurou Ana. Você é bem-vinda aqui sempre. Quanto a eles, seu olhar seguiu o jipe que se afastava. Espero que entendam que nem tudo na vida está à venda. No caminho de volta à casa principal, montada em Trovão, Josefina não conseguia parar de pensar no encontro. O que Ricardo estava tramando? Por que se envolver na compra das terras de Mário enquanto Alberto estava ausente? E que história era aquela sobre desapropriações? Mais preocupante ainda, o que aconteceria quando Alberto retornasse e descobrisse que seu filho estava agindo em seu nome sem autorização? À medida que o sol começava a se pôr, transformando o céu em um espetáculo de tons alaranjados e púrpuras, Josefina sentia que uma tempestade muito pior que a que danificara o estábulo estava se formando sobre a fazenda Mendonça. E desta vez, não tinha certeza se conseguiria abrigar a todos da destruição que se aproximava. De volta à casa principal, Josefina encontrou Ricardo no escritório de Alberto, sentado na cadeira do pai com os pés sobre a mesa, folheando alguns documentos enquanto bebia o uísque. Ao vê-la parada na porta, ele sorriu sem constrangimento. Voltou do seu passeio com o monstro negro? Sabe, ainda não entendo como aquele cavalo não te derrubou ainda. Ricardo, o que foi aquilo na casa do Silveira? Perguntou Josefina diretamente, ignorando o comentário sobre Trovão. Seu pai sabe que você está negociando com eles? O sorriso de Ricardo desapareceu.
Ele tirou os pés da mesa e se endireitou na cadeira, de repente parecendo muito mais sério. Meu pai não precisa saber de tudo o que faço. Estou tentando resolver um problema que ele vem enfrentando há anos. Deveria me agradecer quando voltar. Não me pareceu que seu Mário esteja disposto a vender, independentemente da oferta. Ricardo soltou uma risada seca, servindo-se de mais uísque. Todo mundo tem um preço, Jô. Meu pai sempre diz isso. Só preciso descobrir o do velho Silveira. Josefina cruzou os braços, observando o rapaz que praticamente criara. Havia algo em seus olhos, um desespero mal disfarçado, que a preocupava. O que está acontecendo de verdade, Ricardo? Por que esse interesse repentino nos negócios do seu pai? Ele desviou o olhar, girando o copo entre os dedos. Por um momento, Josefina pensou que ele não responderia. Então, com um suspiro pesado, Ricardo confessou. Estou quebrado, Jô. Completamente falido. Pior que isso, estou endividado até o pescoço com pessoas que não são exatamente compreensivas com atrasos. Josefina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Jogo. Ricardo assentiu envergonhado. Comecei apostando pequenas quantias em corridas de cavalos. Era divertido. Então passei para pôquer, bacará. Pensei que poderia recuperar o que perdia, mas só afundei mais. Ele tomou um gole longo do uísque. Devo quase 1 milhão a pessoas muito perigosas. Já vendi meu apartamento, meu carro. Não tenho mais nada. Meu pai me deserdaria na hora se soubesse, interrompeu Ricardo amargo. Você sabe como ele é. Fracasso não é uma opção para um Mendonça. Mas o que isso tem a ver com as terras do seu Mário? Ricardo levantou-se, caminhando até a janela para observar o pôr do sol. A prefeitura está planejando uma desapropriação na região para a construção da nova rodovia. Meu pai não sabe ainda, mas recebi essa informação de um contato na administração municipal. Ele se virou para Josefina. Se conseguir comprar as terras do Silveira antes que a notícia se torne pública, posso revendê-las à prefeitura por um valor muito maior. É uma oportunidade de ouro. Josefina lembrou-se da carta oficial que havia chegado. Existe uma correspondência do governo para seu pai. Chegou ontem. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Onde está? Na escrivaninha, com o resto da correspondência. Respondeu ela, desconfortável com a situação. Ricardo, isso não parece certo. Ele já estava mexendo nas gavetas, procurando freneticamente pelo envelope. Quando o encontrou, rasgou-o aberto sem hesitação. Seus olhos correram pelo documento e uma expressão de desapontamento tomou seu rosto. Droga, murmurou, jogando a carta sobre a mesa. A prefeitura já está oficializando o processo. Mencionam especificamente as terras do Silveira como parte do projeto. Ele passou as mãos pelos cabelos, visivelmente frustrado. Se meu pai ver isso, vai correr para fazer uma oferta melhor ao velho. Perdi minha chance. Josefina apanhou a carta, lendo-a rapidamente. De fato, tratava-se de uma notificação preliminar sobre estudos para desapropriação de terras, incluindo a propriedade do Silveira e uma pequena parte da fazenda Mendonça, para a construção de uma rodovia e um complexo logístico. Seu Mário sabe disso? Provavelmente não oficialmente, mas deve ter ouvido rumores. É por isso que ele está tão irredutível. Ricardo suspirou profundamente. Ele sabe que pode conseguir um valor muito maior do governo do que qualquer oferta que meu pai faça. Ou talvez ele simplesmente não queira vender a terra que é seu lar há décadas, sugeriu Josefina suavemente. Ricardo a encarou, uma centelha de irritação em seus olhos. Você não entende, Jô. Isso não é sobre sentimentalismos. É sobre negócios, sobre sobrevivência. Ele apanhou o copo novamente, esvaziando-o num gole. Preciso pensar em algo, e rápido. O tom desesperado na voz de Ricardo deixou Josefina profundamente preocupada. Ela conhecia bem aquele olhar, o mesmo que ele tinha quando criança antes de fazer alguma travessura perigosa. Ricardo, por favor, não faça nada precipitado, pediu ela. Converse com seu pai quando ele voltar. Tenho certeza de que podemos encontrar outra solução para seus problemas. Meu pai?
Ricardo riu sem humor. Ele me crucificaria. Diria que é bem feito, que eu nunca tive responsabilidade, que sou uma decepção. Não, Jô. Não posso contar com ele. Josefina queria dizer que ele estava enganado, que Alberto, apesar de sua dureza, amava o filho, mas não tinha certeza se isso era verdade. Nos últimos anos, a relação entre pai e filho havia se deteriorado a tal ponto que mal conseguiam permanecer no mesmo ambiente sem discutir. Vou preparar o jantar, disse ela finalmente, sentindo-se impotente. Descanse um pouco, Ricardo. As coisas podem parecer melhores depois de uma boa refeição. Ele apenas assentiu distraidamente, já servindo-se de outra dose de uísque. Durante o jantar, Ricardo comeu pouco e falou menos ainda. Depois, alegando cansaço, retirou-se para seu quarto. Josefina permaneceu na cozinha por algum tempo, arrumando tudo e pensando na situação complicada em que o rapaz havia se metido. Antes de se recolher, decidiu fazer uma última visita ao estábulo para verificar Trovão. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia e milhares de estrelas que pontilhavam o céu escuro. O ar estava fresco, perfumado com o aroma de grama e terra úmida. Ao se aproximar do estábulo, Josefina ouviu o som inconfundível de passos sobre a palha. Alguém estava lá dentro. Cautelosa, ela desacelerou seus passos, aproximando-se silenciosamente. Pela porta entreaberta, viu Ricardo dentro da baia de Trovão, segurando um cabresto. O garanhão estava visivelmente agitado, recuando para o canto mais distante da baia, as orelhas achatadas contra a cabeça em sinal de alerta. "Vamos, seu demônio!" Ricardo falava entre dentes. "Preciso de você manso por alguns minutos." "O que está fazendo?" perguntou Josefina, entrando rapidamente. Ricardo virou-se, surpreso. "Jô, eu só... estava tentando me aproximar dele novamente. Pensei que talvez se ele me aceitasse como aceitou você..." Josefina não acreditou por um segundo. "No escuro? Sem me dizer nada? Depois de ele ter quase te atacado esta manhã?" Ricardo baixou os olhos, constrangido. "Ok, tudo bem. Eu estava pensando em levá-lo para dar uma volta." "Uma volta? À noite?" "Ricardo, o que está planejando de verdade?" Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que mantinha desde a infância. "Escute, Jó. Trovão vale uma fortuna. Se eu conseguisse vendê-lo..." "Vender Trovão?" Josefina não conseguiu esconder o choque em sua voz. "Você enlouqueceu? Ele é o orgulho do seu pai, o cavalo mais valioso da fazenda." "Exatamente. Poderia resolver meus problemas de uma vez. E depois, bem, eu inventaria alguma história. Diria que ele fugiu ou que foi roubado." Josefina deu um passo à frente, colocando-se entre Ricardo e o cavalo. "Não vou deixar você fazer isso. Seu pai confiou Trovão aos meus cuidados, e vou honrar essa confiança." A expressão de Ricardo endureceu. "Você não entende, Jô. Não estou pedindo sua permissão. Estou te informando o que vou fazer." "E como pretende controlar um cavalo que mal suporta sua presença? Como vai transportá-lo sem ninguém perceber? Pense, Ricardo." Suas palavras pareceram penetrar na determinação desesperada do rapaz. Lentamente, a tensão em seus ombros diminuiu, e ele deixou o cabresto cair no chão. "Você tem razão", admitiu, a voz derrotada. "Seria impossível. Ele me mataria antes que eu conseguisse tirá-lo daqui." Ricardo apoiou-se na parede da baia, deslizando até sentar no chão. "Estou perdido, Jô. Completamente perdido." O coração de Josefina se apertou ao ver o jovem, que ainda considerava quase como um filho, tão quebrado. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele. "Vamos encontrar uma solução", prometeu, segurando a mão dele. "Mas não assim, não fazendo algo que você se arrependeria pelo resto da vida." Ricardo assentiu silenciosamente, lágrimas começando a formar em seus olhos. Atrás deles, Trovão observava a cena, seu relincho suave quase como um suspiro de alívio. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens baixas prometendo chuva. Josefina acordou cedo, como de costume, e encontrou a casa em silêncio. Ao passar pelo quarto de Ricardo, notou a porta entreaberta e espiou para dentro,
A cama estava vazia e aparentemente não havia sido usada durante a noite. Uma sensação de apreensão se instalou em seu peito. Depois do episódio no estábulo, Ricardo havia retornado à casa em silêncio, e Josefina esperava que tivesse reconsiderado suas ações desesperadas. Mas sua ausência agora era preocupante. Rapidamente, ela verificou a garagem. O jipe ainda estava lá. Verificou também o escritório de Alberto. Encontrou a carta da prefeitura sobre a mesa, mas nenhum sinal de Ricardo. Finalmente foi até o estábulo temendo o pior. Para seu alívio, Trovão estava seguro em sua baia, parecendo tranquilo. O garanhão negro relinchou suavemente ao vê-la, aproximando-se para receber um carinho matinal. "Onde ele está, garoto?", murmurou Josefina, acariciando o pescoço potente do animal. "Falando sozinha, Jo?" A voz de Ricardo veio de trás dela, fazendo-a virar-se rapidamente. Ele estava na entrada do estábulo, com roupas amassadas e olheiras profundas, mas seu semblante parecia mais calmo do que na noite anterior. "Ricardo, onde esteve? Fiquei preocupada quando não o encontrei em seu quarto." "Desculpe." Ele sorriu fracamente. "Passei a noite aqui mesmo, na salinha dos tratadores. Precisava pensar." Ele apontou para uma pequena porta no final do corredor, onde havia um escritório improvisado com um sofá puído. Aquele sofá é surpreendentemente confortável. Josefina sentiu o alívio percorrer seu corpo. "Você está bem?" "Estou aceitando a realidade, digamos assim." Ricardo se aproximou cautelosamente de Trovão, mantendo uma distância respeitosa. "Passei a noite olhando para esse cavalo e pensando em tudo o que aconteceu. Você tinha razão, Jo. Não posso resolver meus problemas cometendo erros ainda maiores." Havia uma sinceridade em sua voz que Josefina não ouvia há muito tempo. Parecia que, pelo menos temporariamente, o Ricardo adulto e responsável havia emergido por trás da fachada do playboy irresponsável. "O que pretende fazer, então?" Ricardo respirou fundo. "Vou falar com meu pai quando ele voltar. Contar tudo. As dívidas, o desespero, tudo. Talvez ele me deserde, talvez me expulse de casa, mas continuarei sendo um Mendonça, e Mendonças enfrentam seus problemas." Josefina não pôde evitar um sorriso. Aquelas palavras, "Mendonças enfrentam seus problemas", eram exatamente o que Alberto costumava dizer quando Ricardo era criança. "Seu pai pode ser duro, mas ele te ama. Tenho certeza que juntos vocês encontrarão uma solução." Ricardo não parecia totalmente convencido, mas assentiu mesmo assim. Enquanto isso, ele olhou para Trovão com curiosidade renovada. "Você acha que poderia me ensinar como me aproximar desse garanhão teimoso? Do jeito certo, desta vez?" A expressão genuína de interesse pegou Josefina de surpresa. "Claro", respondeu ela contente. "A primeira lição é entender que você não domina um cavalo como Trovão. Você ganha sua confiança." Nas horas seguintes, Josefina guiou Ricardo por um processo lento e paciente de aproximação. Ela o ensinou a ficar simplesmente parado perto da baia, falando em voz baixa e calma. Mostrou-lhe como oferecer maçãs ou cenouras na palma aberta, sem movimentos bruscos. Principalmente, ensinou-o a respeitar o espaço e o tempo do animal. Trovão, por sua vez, mantinha-se cauteloso, mas não agressivo como antes. Ocasionalmente, esticava o pescoço para farejar a mão de Ricardo, embora recuasse se o rapaz tentasse tocá-lo. "Ele ainda não confia em mim completamente", observou Ricardo. "Confiança leva tempo", respondeu Josefina. "Especialmente quando já houve experiências negativas antes." Ricardo refletiu sobre essas palavras por um momento. "Como você e meu pai", disse por fim. "Você trabalha para ele há mais de 20 anos, mas ainda mantém uma certa distância." Josefina não respondeu imediatamente. A observação a pegou desprevenida. Não imaginava que Ricardo fosse tão perceptivo sobre a dinâmica entre ela e Alberto. "Seu pai e eu temos um relacionamento profissional respeitoso", disse finalmente. "Ele é um bom empregador." Ricardo soltou uma risada curta. "Vamos, Joe. Conheço meu pai. Ele não é o que se poderia chamar de chefe afetuoso.
Sempre me perguntei por que você ficou todos esses anos, aturando seu temperamento difícil. A pergunta pairou no ar, carregada de significados não ditos. Por que, de fato, Josefina permanecera por tanto tempo? Teria sido apenas por lealdade? Por segurança financeira? Ou haveria algo mais profundo? Fiquei porque era o certo a fazer, respondeu ela simplesmente, desviando o olhar. Depois que sua mãe faleceu, você precisava de alguém estável em sua vida. E bem, agora esta é minha casa também. Ricardo a observou atentamente, como se tentasse desvendar um enigma. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Estamos esperando alguém? Perguntou ele, olhando pela porta do estábulo. Josefina seguiu seu olhar e viu um carro oficial da prefeitura estacionando em frente à casa principal. Não que eu saiba. Eles se dirigiram até lá, chegando a tempo de ver dois homens em ternos descendo do veículo. Um deles, mais alto e corpulento, carregava uma pasta de documentos. O outro, mais jovem e magro, olhava ao redor com interesse. Bom dia, cumprimentou o homem mais velho. Estamos procurando o Sr. Alberto Mendonça. Meu pai está viajando, respondeu Ricardo, adiantando-se. Sou Ricardo Mendonça, filho dele. Posso ajudá-los? O homem estendeu a mão. Ótimo, sou Geraldo Torres, secretário de obras da prefeitura. Este é Lucas Moreira, do departamento jurídico. Ricardo apertou as mãos de ambos, convidando-os a entrar. Josefina os seguiu até a sala de estar, onde serviu café enquanto observava atentamente a interação. Bem, senhores, começou Ricardo, assumindo naturalmente o papel de anfitrião. A que devemos a visita? Geraldo Torres pigarreou. Viemos discutir o projeto da nova rodovia estadual. Como devem saber pela notificação que enviamos, parte das terras desta propriedade será afetada pelo traçado. Sim, estamos cientes, Ricardo assentiu. Embora meu pai ainda não tenha retornado para analisar os detalhes. Compreendo, disse Torres, abrindo sua pasta e estendendo alguns mapas sobre a mesa de centro. O projeto é ambicioso. A rodovia ligará a capital ao porto, reduzindo em 40% o tempo de transporte de mercadorias. Para isso, precisamos de um traçado reto, que infelizmente corta parte da propriedade Mendonça e a totalidade da propriedade Silveira. Ricardo examinou os mapas com atenção. Vejo que a parte que afeta nossas terras é relativamente pequena, apenas a faixa leste. Exatamente, concordou Torres. Aproximadamente 5% da área total. Já a propriedade do Sr. Silveira será completamente incorporada. E quanto às indenizações? Perguntou Ricardo, indo direto ao assunto. Torres e Moreira trocaram olhares. Bem, o valor será calculado com base no preço de mercado, mais um adicional por se tratar de desapropriação. Estamos preparando as avaliações oficiais, mas posso adiantar que os valores serão generosos. O interesse de Ricardo era palpável. Josefina podia quase ver os cálculos se formando em sua mente. Quanto poderiam receber se isso seria suficiente para cobrir suas dívidas? E o processo? Quanto tempo levará? Continuou Ricardo. Esse é o motivo da nossa visita, explicou Moreira, falando pela primeira vez. Estamos acelerando o máximo possível. O governo estadual quer iniciar as obras ainda este semestre. Tão rápido assim? Josefina não conseguiu conter a surpresa em sua voz. Torres a olhou como se só agora notasse sua presença. Exatamente. Por isso estamos visitando pessoalmente os proprietários. Queremos evitar disputas judiciais que atrasariam o projeto. Entendo, murmurou Ricardo pensativo. E o Sr. Silveira? Já falaram com ele? Ainda não, admitiu Torres. Na verdade, esperávamos que talvez o Sr. Alberto pudesse ajudar a amaciar o terreno, por assim dizer. Sabemos que ele tem tentado comprar aquela propriedade há anos. Ricardo sorriu levemente. Sim, meu pai tem interesse naquelas terras, mas seu Mário é bastante apegado ao lugar. Apegado ou não, disse Moreira com frieza. A desapropriação é inevitável. Seria melhor para todos se o processo fosse amigável. A conversa continuou por mais alguns minutos com discussões sobre prazos e procedimentos.
Quando os homens da prefeitura partiram, Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para os mapas que deixaram para trás. Está pensando no seu Mário? Perguntou Josefina suavemente. Ricardo assentiu. Ele vai perder tudo, Jô. Não apenas parte da propriedade, como nós, mas tudo. Seu olhar se encontrou com o dela. Deveria avisá-lo? Ou deixar que descubra pelos oficiais da prefeitura? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações morais. Josefina percebeu, com uma mistura de orgulho e surpresa, que o Ricardo que tinha diante de si agora estava realmente preocupado com o bem-estar do velho vizinho, um lado dele que não via há muito tempo. O que você acha que é o certo a fazer? Perguntou ela, em vez de dar uma resposta direta. Ricardo refletiu por um momento, então se levantou com determinação. Vou falar com ele, agora mesmo. Ele merece saber o que está por vir, para se preparar. Enquanto Ricardo pegava as chaves do jipe, Josefina sentiu uma pontada de esperança. Talvez, apesar de tudo, o filho de Alberto e Helena Mendonça ainda tivesse salvação. Ricardo dirigia o jipe pela estrada que ligava as duas propriedades, o semblante carregado de preocupação. Josefina havia insistido em acompanhá-lo, temendo que o velho Mário pudesse interpretar mal suas intenções após o encontro hostil do dia anterior. Acha que ele vai me ouvir? Perguntou Ricardo, enquanto contornava uma curva íngreme. Depois daquela cena com o advogado, se for honesto e direto, sim, respondeu Josefina. Seu Mário pode ser teimoso, mas é um homem justo. Ele perceberá que você está tentando ajudar. O céu continuava cinzento, com nuvens pesadas que ameaçavam desabar a qualquer momento. Quando chegaram à pequena propriedade dos Silveira, encontraram Mário no campo, consertando uma cerca. Apesar da idade, trabalhava com a energia e precisão de um homem muito mais jovem. Ao ver o jipe se aproximando, ele endireitou as costas, seu rosto assumindo uma expressão cautelosa. Ricardo estacionou a uma distância respeitosa e desceu, seguido por Josefina. Bom dia, seu Mário, cumprimentou Ricardo, a voz estranhamente hesitante para alguém normalmente tão confiante. Podemos conversar um momento? Mário apoiou o martelo no ombro, observando os visitantes com olhos perspicazes. Trouxe outro advogado para me pressionar, rapaz? Não, senhor. Vim sozinho. Quer dizer, com a Josefina. E vim para ajudar, não para pressionar. A sinceridade na voz de Ricardo pareceu surpreender o velho criador. Após um momento de consideração, Mário fez um gesto em direção à casa. Ana acabou de fazer café. Vamos entrar. Na pequena sala de estar dos Silveira, Ana os recebeu com a mesma hospitalidade calorosa, embora seus olhos demonstrassem cautela ao se fixarem em Ricardo. Serviu café em xícaras simples de cerâmica e sentou-se ao lado do marido, as mãos unidas em sinal de apoio mútuo. Então, começou Mário, após um gole de café. O que é tão importante para trazer o filho de Alberto Mendonça até minha humilde casa, oferecendo ajuda? Ricardo colocou sua xícara sobre a mesa de centro e olhou diretamente nos olhos do velho. A prefeitura esteve na fazenda hoje cedo. Vieram falar sobre o projeto da nova rodovia. Aquela que dizem que vai passar por essas bandas há anos? Perguntou Mário, sem demonstrar surpresa. Só rumores. Políticos sempre prometem estradas que nunca constroem. Desta vez é diferente, continuou Ricardo. Eles têm mapas, prazos, orçamento aprovado. A construção começa ainda este semestre. Mário e Ana trocaram olhares rápidos. E o que isso tem a ver conosco? Questionou Ana, embora seu tom sugerisse que já suspeitava da resposta. Ricardo respirou fundo. O traçado da rodovia, ele passa exatamente por estas terras. Toda a propriedade de vocês será desapropriada. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Mário ficou imóvel, o rosto enrijecido como se tivesse sido esculpido em pedra. Ana levou uma mão à boca, suprimindo um pequeno soluço. Achei que vocês deveriam saber, continuou Ricardo. Os representantes da prefeitura mencionaram que viriam falar com vocês em breve, mas pensei que seria melhor ouvirem primeiro de alguém conhecido. Conhecido? A voz de Mário finalmente ressurgiu, carregada de amargura. Você é filho do homem que tentou comprar minhas terras por anos, praticamente me encurralando,
E agora vem me avisar que vou perdê-las de qualquer maneira? Não é assim, interveio Josefina suavemente. Ricardo veio por preocupação genuína. Ele poderia simplesmente ter deixado que os oficiais da prefeitura dessem a notícia. Mário estudou o rosto de Ricardo por um longo momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por fim, seu semblante suavizou-se ligeiramente. Suponho que devo agradecer pela consideração, disse ele a contragosto. Quanto tempo temos? Não muito, admitiu Ricardo. Eles já enviaram as notificações oficiais e estão preparando as avaliações para indenização. Falaram em iniciar as obras em poucos meses. Ana apertou a mão do marido, seus olhos marejados. Nossa casa, Mário. Onde iremos? O velho criador endireitou os ombros, uma dignidade silenciosa emanando dele. Encontraremos outro lugar, meu amor. Sempre encontramos. Ricardo inclinou-se para a frente, hesitante. Seu Mário, sei que não tenho o direito de oferecer, mas talvez possamos ajudar. Meu pai conhece muitas pessoas, tem propriedades em outras regiões. Tenho certeza que poderia encontrar um lugar adequado para vocês. Ajuda dos Mendonça? Mário soltou uma risada seca. Depois de tudo o que seu pai fez para me pressionar a vender? Não estou falando em nome do meu pai, esclareceu Ricardo, uma determinação surpreendente em sua voz. Estou falando por mim. Você foi um grande criador de cavalos, respeitado em todo o país. Não merece ser expulso de sua terra sem um lugar digno para recomeçar. As palavras pareceram tocar algo profundo em Mário. Ele olhou para Ricardo com uma expressão diferente. Não mais de desconfiança, mas de avaliação, como se visse o jovem pela primeira vez. Você se parece com sua mãe, disse finalmente, pegando Ricardo de surpresa. Helena tinha esse mesmo olhar quando falava do que acreditava. Essa mesma convicção. O senhor conheceu minha mãe? Mário trocou um olhar significativo com Ana, que assentiu levemente. Conheci sim, admitiu o velho criador. Muito bem, na verdade. Antes de ela se casar com seu pai, Helena frequentava minha fazenda. Adorava cavalos. Tinha um dom especial com eles, muito parecido com o que Josefina demonstra com o trovão. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Sua mãe, que perdera tão cedo e de quem tinha apenas memórias fragmentadas, subitamente ganhava nova dimensão através das palavras de Mário. Na verdade, continuou o velho, foi Helena quem me vendeu meu primeiro andaluz puro sangue. Ela tinha acabado de voltar de uma viagem à Espanha. Trouxe 2, um macho e uma fêmea. Vendeu-me a fêmea por um preço justo, quando poderia ter cobrado muito mais. Não sabia disso, murmurou Ricardo tentando absorver a informação. Meu pai nunca mencionou. Seu pai, Mário fez uma pausa significativa. Provavelmente prefere não lembrar dessa época. Alberto e eu éramos amigos, sabia? Antes de ele se tornar o que é hoje. Competíamos nas mesmas feiras, trocávamos conhecimentos sobre criação. Mas então... A hípica de 1992, completou Ana suavemente. Foi quando tudo mudou. Mário assentiu, um brilho distante em seus olhos. O grande prêmio nacional. Eu tinha o favorito. Sultão, um magnífico garanhão criado aqui mesmo. Seu pai tinha inscrito Tempestade, um animal inferior em linhagem, mas bem treinado. Na véspera da competição, Sultão adoeceu misteriosamente. Tive que retirá-lo. Tempestade venceu facilmente e a reputação do Raras Mendonça decolou. Ricardo franziu o senho. Está sugerindo que meu pai... Não estou sugerindo nada, interrompeu Mário. Apenas contando uma história de muitos anos atrás. O que importa é que, depois disso, nossos caminhos se separaram. Seu pai prosperou. Eu enfrentei uma série de reveses. E aqui estamos. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações não ditas. Josefina observava Ricardo, cujo rosto refletia a luta interna para reconciliar essa nova perspectiva sobre seu pai com tudo o que acreditava saber. O que aconteceu entre vocês não importa agora, disse Ana, quebrando o silêncio. O que importa é o futuro. Nossa casa, nossa vida. A senhora tem razão, concordou Ricardo, recompondo-se. E minha oferta continua de pé. Quero ajudá-los,
Independentemente do passado, Mário estudou o jovem por um longo momento. Você é diferente do seu pai, Ricardo. Sempre achei que era apenas um playboy irresponsável, mas vejo agora que há mais em você. As palavras, embora simples, causaram um impacto visível em Ricardo. Era como se alguém, pela primeira vez em muito tempo, enxergasse além da fachada que ele construíra. Vou pensar na sua oferta, continuou Mário. Mas, por enquanto, precisamos processar essas notícias, conversar sobre nossos próximos passos. Ricardo entendeu o pedido implícito e levantou-se. Claro, e se precisarem de qualquer coisa, estamos logo ali. Ele estendeu a mão para Mário, que após um momento de hesitação, apertou-a firmemente. No caminho de volta à fazenda, Ricardo permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos. A chuva finalmente começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em cortinas densas que reduziam a visibilidade. Você fez a coisa certa, disse Josefina, quebrando o silêncio. Seu Mário e Dona Ana precisavam saber. Eu sei, respondeu Ricardo, os olhos fixos na estrada. Mas não consigo parar de pensar no que ele disse sobre meu pai, sobre minha mãe. Ele virou-se brevemente para Josefina. É verdade, Jô? Meu pai era realmente tão diferente? Josefina sentiu o peso da pergunta. Como responder sem trair Alberto, seu empregador por tantos anos, mas também sem mentir para Ricardo, o menino que criara como se fosse seu? Seu pai mudou depois que sua mãe faleceu, disse finalmente. A dor faz coisas estranhas com as pessoas. Alguns se tornam mais gentis, outros mais duros. Ricardo assentiu lentamente, como se aquela explicação parcial fosse suficiente por enquanto. Quando chegaram à fazenda, a chuva continuava forte. Ele estacionou o jipe e, antes de correr para a casa, tocou o braço de Josefina. Obrigado por vir comigo hoje. E por tudo. Por estar sempre aqui. O gesto simples de gratidão pegou Josefina de surpresa. Parecia que o jovem Ricardo, aquele menino sensível que conhecera antes das festas, das mulheres e das apostas, estava finalmente reencontrando seu caminho. Enquanto corria para se abrigar da chuva, Josefina não pôde deixar de pensar em como esse dia de revelações mudaria a todos eles, e em como Alberto reagiria quando retornasse para encontrar seu filho, seu cavalo e sua casa transformados em versões que talvez não reconhecesse mais. A chuva persistiu pelo resto do dia, transformando os campos em tapetes encharcados e formando pequenos riachos temporários que serpenteavam pela propriedade. Confinados à casa, Josefina ocupou-se com tarefas domésticas enquanto Ricardo permanecia no escritório do pai, examinando documentos antigos que normalmente não teria interesse em revisar. À noite, quando Josefina foi levar um chá para Ricardo, encontrou-o cercado por álbuns de fotografias empoeirados. Espalhadas sobre a mesa estavam imagens de um passado quase esquecido. Alberto mais jovem, sorridente, ao lado de uma bela mulher que só podia ser Helena, a mãe de Ricardo. Encontrei estes no fundo do armário, explicou ele erguendo os olhos. Nem sabia que meu pai guardava essas fotos. Josefina colocou a xícara sobre a mesa e pegou uma das fotografias. Mostrava Helena montada em um majestoso cavalo branco, o rosto radiante de felicidade. Atrás dela, quase fora de foco, estava um homem que Josefina reconheceu como um Mário Silveira muito mais jovem. Sua mãe era uma amazona extraordinária, comentou Josefina, tocada pela imagem. Todo mundo dizia que ela tinha um dom natural. Como você, observou Ricardo. Talvez seja por isso que Trovão confia em você. Ele sente o mesmo que os cavalos sentiam com minha mãe. Josefina sorriu, devolvendo a foto. É uma ideia bonita, mas acho que Trovão apenas precisava de alguém que o tratasse com gentileza em vez de tentar domá-lo. Ricardo continuou folheando o álbum, parando em uma fotografia que mostrava seus pais em um evento de hipismo, abraçados e sorridentes. Eles parecem tão felizes aqui. Diferente de como lembro do meu pai após a morte dela. Seu pai mudou muito depois que a perdemos, admitiu Josefina, sentando-se em uma poltrona próxima. Antes ele sorria mais, tinha mais paciência.
A morte de Helena foi devastadora para ele. Ele nunca falou sobre isso comigo, disse Ricardo, um toque de mágoa em sua voz. Sobre como se sentia, sobre como era minha mãe. É como se aquela parte da nossa vida tivesse sido apagada. Talvez fosse doloroso demais, sugeriu Josefina suavemente. Algumas pessoas lidam com a dor enterrando-a profundamente. Ricardo fixou o olhar em uma foto em particular. Helena segurando um Ricardo bebê, sentada em um banco de jardim que ainda existia na propriedade. O que aconteceu, Jô? Como ela morreu? Meu pai nunca me contou os detalhes, apenas disse que foi um acidente. Josefina mordeu o lábio, hesitante. Não era seu lugar contar essa história, mas o olhar suplicante de Ricardo era impossível de ignorar. Foi durante uma tempestade como a de hoje, começou ela, sua voz quase um sussurro. Sua mãe estava cavalgando tempestade, o mesmo cavalo que seu pai inscreveu na competição que seu Mário mencionou. Eles foram pegos pela chuva. Um raio assustou o animal. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Tempestade empinou. Sua mãe caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Quando a encontraram, já era tarde demais. Ricardo fechou os olhos, absorvendo a dor daquela revelação. E meu pai? Como ele reagiu? Ele mudou da noite para o dia. Vendeu quase todos os cavalos. Manteve apenas os de competição. Tornou-se obcecado com o trabalho, com a expansão da fazenda. Como se tentasse construir algo tão grande que pudesse preencher o vazio que Helena deixou. E eu? Onde eu estava nessa equação? A pergunta era dolorosa, carregada de décadas de dúvida não expressa. Seu pai te amava, Ricardo. Ainda ama, mas ele não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então, se concentrou no que sabia fazer. Construir um império que um dia seria seu. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Um império que eu nunca quis. Tudo o que eu queria era... Ele parou, incapaz de completar a frase. Um pai. Completou Josefina gentilmente. Eu sei. Um silêncio compreensivo pairou entre eles, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas e o ocasional rumor de trovão distante. Em 4 dias meu pai estará de volta, disse Ricardo finalmente, fechando o álbum de fotos. Preciso estar preparado para enfrentá-lo, para contar sobre minhas dívidas, sobre tudo. Você vai conseguir, assegurou Josefina. Você é mais forte do que pensa, Ricardo. Na manhã seguinte, a chuva havia cedido, deixando para trás um céu limpo e um sol brilhante que rapidamente começou a secar a terra encharcada. Após o café da manhã, Ricardo surpreendeu Josefina ao anunciar que queria continuar as lições com trovão. Acho que estamos fazendo progresso, explicou ele. E bem, me faz sentir mais próximo dela, da minha mãe. Juntos eles foram ao estábulo, onde encontraram Trovão inquieto após um dia inteiro confinado por causa da chuva. O garanhão relinchou ao vê-los, batendo os cascos no chão em sinal de ansiedade. Ele precisa de exercício, observou Josefina. Vamos levá-lo para o Campo Grande. Está mais seco lá. No campo, Trovão imediatamente começou a galopar em círculos amplos, como se celebrasse a liberdade após o confinamento forçado. Era um espetáculo impressionante. Sua pelagem negra brilhando ao sol, a crina esvoaçando enquanto ele se movia com potência e graça. Incrível, murmurou Ricardo, observando admirado. Consigo entender por que meu pai pagou uma fortuna por ele. Trovão não é apenas bonito, disse Josefina. É inteligente, sensível. Se for treinado corretamente, poderia ser um campeão, como Carlos Estevão mencionou. Você já pensou em treiná-lo para a competição? Josefina riu. Eu? Não, Ricardo. Sou apenas a governanta da casa. Uma governanta que conseguiu domar o cavalo que todos consideravam impossível, observou ele. Acho que você se subestima, Jo. Ela não respondeu, mas sentiu um calor no peito diante do elogio inesperado. Chamou Trovão com um assobio suave, e o cavalo veio trotando em sua direção, parando a poucos passos. Agora, disse ela a Ricardo, vamos tentar uma aproximação diferente.
Não tente tocá-lo ainda. Apenas fique ao meu lado e respire profundamente. Deixe que ele sinta sua energia. Ricardo obedeceu, ficando imóvel ao lado de Josefina. Trovão observava ambos com atenção, as orelhas eretas e alertas. Fale com ele, instruiu Josefina. Sua voz, calma e suave. O que digo? Perguntou Ricardo nervoso. Qualquer coisa. O importante é o tom, não as palavras. Ricardo respirou fundo. Oi, Trovão. Começou hesitante. Você é um belo cavalo, sabia? Acho que minha mãe teria te adorado. Ao som dessas palavras, algo extraordinário aconteceu. Trovão deu um passo à frente, esticando o pescoço para farejar Ricardo. Então, para espanto de ambos, o garanhão encostou suavemente o focinho no ombro do rapaz. Um gesto que, até então, reservara apenas para Josefina. Não se mova, sussurrou ela, emocionada com a cena. Ricardo permaneceu imóvel, mal respirando. Seus olhos encheram-se de lágrimas inesperadas. Ele está me aceitando? Sim, confirmou Josefina. Você ganhou um pouco da confiança dele. O momento foi interrompido pelo som de um telefone tocando dentro da casa. Relutantemente, Josefina afastou-se, deixando Ricardo com Trovão enquanto ia atender. Era Alberto. Josefina, estou ligando para informar que retornarei amanhã, não em 4 dias como planejado, anunciou ele sem preâmbulos. Amanhã? Repetiu ela surpresa. Aconteceu alguma coisa, senhor? Apenas conclui meus negócios antes do previsto, respondeu Alberto secamente. Como está Trovão? Muito bem, senhor. Na verdade, ele tem se comportado excepcionalmente bem. Ótimo. E meu filho? Ricardo apareceu por aí? Josefina hesitou. Sim, senhor. Ele chegou há alguns dias. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Entendo. Ele mencionou algum problema? Alguma razão para essa visita inesperada? Acho que isso é algo que ele mesmo preferiria discutir com o senhor, respondeu Josefina diplomaticamente. Alberto soltou um som que poderia ser interpretado como um suspiro de resignação. Muito bem. Chegarei no voo da manhã. Peço que prepare tudo para minha chegada. Ele fez uma pausa. E Josefina, obrigado por cuidar de Trovão. Significa muito para mim. A ligação encerrou-se abruptamente, deixando Josefina surpresa com o agradecimento incomum de Alberto. Em todos os anos de serviço, raras foram as vezes em que ele expressara gratidão de forma tão direta. Quando retornou ao campo, encontrou uma cena que a deixou ainda mais surpresa. Ricardo estava ao lado de Trovão, com a mão repousando suavemente no pescoço do animal. O cavalo permanecia calmo, quase sereno, como se tivesse encontrado um novo amigo. Funcionou, disse Ricardo, maravilhado. Continuei falando sobre minha mãe, sobre as fotos que encontrei ontem, e ele simplesmente aceitou. Josefina sorriu, mas seu coração estava apertado. Ricardo, seu pai acaba de ligar. Ele volta amanhã, não na data prevista. O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por uma expressão de apreensão. Amanhã? Tão cedo? Ele olhou para Trovão, depois novamente para Josefina. Acho que não estou pronto, Jo. Ainda não. Você está mais pronto do que imagina, assegurou ela, tocando seu braço gentilmente. E lembre-se, não estará sozinho. Estarei ao seu lado, como sempre estive. Ricardo assentiu lentamente, voltando a acariciar o pescoço de Trovão. Obrigado, por tudo. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Acho que tenho mais algumas coisas para resolver antes que ele chegue. Enquanto observava Ricardo conduzindo Trovão de volta ao estábulo, Josefina não pôde deixar de sentir que uma nova fase estava prestes a começar. Uma fase que poderia curar feridas antigas ou aprofundá-las irremediavelmente. A chegada antecipada de Alberto Mendonça traria o confronto inevitável entre pai e filho, e entre o passado e o presente. E no meio disso tudo estava Trovão, um cavalo extraordinário que, sem saber, havia se tornado o catalisador de uma transformação que afetaria todos ao seu redor. O dia amanheceu com uma névoa leve pairando sobre os campos,
dando à fazenda Mendonça um ar quase etéreo. Josefina acordou antes do nascer do sol, como de costume, mas sentiu um peso no peito ao lembrar que Alberto retornaria naquela manhã. Não era apenas a volta do patrão que a preocupava, mas tudo o que sua presença desencadearia. Encontrou Ricardo na cozinha, surpreendentemente já desperto, tomando café com as mãos em volta da xícara como se buscasse calor, apesar da manhã amena. Não consegui dormir, explicou ele, respondendo à pergunta não formulada de Josefina. Fiquei pensando em como abordar meu pai. O que dizer? A verdade, respondeu ela simplesmente, colocando água para ferver. Sem rodeios, sem desculpas. Ele vai respeitar isso, mesmo que inicialmente fique furioso. Ricardo assentiu, inseguro. Já organizei os documentos, as provas das dívidas. Vou mostrar que estou disposto a assumir a responsabilidade, a trabalhar para pagar tudo. Isso é bom, Josefina sorriu, orgulhosa da maturidade que ele demonstrava. E quanto a Trovão, vai contar sobre o progresso que fez com ele? Se surgir a oportunidade. Ricardo tomou outro gole de café. Não sei se ele vai acreditar de qualquer forma. Após o café, Ricardo acompanhou Josefina ao estábulo para a rotina matinal com os cavalos. Trovão os recebeu com um relincho suave, aproximando-se das grades assim que os viu entrar. Bom dia, grandão, cumprimentou Ricardo, estendendo a mão pelo espaço entre as barras. Para sua satisfação, o garanhão permitiu o toque, farejando seus dedos com curiosidade. Veja só isso, Jô. Há uma semana ele teria tentado arrancar meu braço. Ele sente a mudança em você, observou Josefina, abrindo a porta da baia. Cavalos são sensíveis à nossa energia, nossas emoções. O Ricardo que chegou aqui estava agitado, desesperado. O Ricardo de hoje está mais centrado, mais autêntico. A observação pegou o jovem de surpresa. Autêntico, repetiu ele pensativo. Acho que você tem razão. Passei tanto tempo tentando ser o que meu pai queria, depois tanto tempo tentando ser o oposto. Esqueci quem eu realmente sou. Enquanto cuidavam de Trovão, Ricardo contou a Josefina seus planos para o futuro. Como pretendia assumir mais responsabilidades na administração da fazenda, talvez até desenvolver um programa de criação de cavalos para competição, inspirado pelo que aprendera sobre sua mãe. Existe um Ricardo Mendonça além do playboy irresponsável, concluiu ele, passando a escova pelo pelo lustroso de Trovão. Está na hora de descobrir quem ele é. Josefina sorriu, tocada pela transformação que testemunhava. Mas sua resposta foi interrompida pelo som de um carro se aproximando. O inconfundível ronco da Land Rover de Alberto. É ele, murmurou Ricardo, a expressão endurecendo. Mais cedo do que esperávamos. Eles terminaram rapidamente os cuidados com Trovão e seguiram para a casa principal. Alberto já havia entrado, sua mala de viagem abandonada no hall de entrada, enquanto ele inspecionava o escritório. Pai, chamou Ricardo da porta, a voz firme apesar do nervosismo. Alberto virou-se surpreso. Mesmo em apenas 2 semanas, Josefina notou como ele parecia mais velho, mais cansado do que quando partira. Suas linhas de expressão estavam mais profundas e havia um novo fio de tensão em sua postura. Ricardo, respondeu ele a voz neutra. Não esperava encontrá-lo aqui. Um silêncio desconfortável se instalou. Pai e filho se estudando como adversários em um duelo. Foi Alberto quem o quebrou primeiro. Josefina, poderia nos trazer um café e preparar algo para comer? A viagem foi longa. Claro, senhor, respondeu ela, relutante em deixá-los sozinhos, mas sem alternativa. Na cozinha, enquanto preparava uma bandeja com café e pão frescos, Josefina podia ouvir vozes elevadas vindas do escritório. O confronto inevitável havia começado. Ela se apressou, temendo o pior. Quando retornou com a bandeja, encontrou pai e filho em pé, frente a frente, ambos com expressões tensas. Sobre a mesa estavam espalhados vários documentos, provavelmente os comprovantes das dívidas de Ricardo. Isso é inaceitável, dizia Alberto, a voz controlada mas carregada de fúria.
R$ 1 milhão em dívidas de jogo. Tem ideia do que isso significa? Da vergonha que traz ao nosso nome? Sei exatamente o que significa, respondeu Ricardo, surpreendentemente calmo. É por isso que estou aqui assumindo a responsabilidade em vez de fugir. Estou disposto a trabalhar, a pagar cada centavo. Alberto soltou uma risada amarga. Trabalhar? Você? Nunca completou nada na vida, Ricardo. Nem faculdade, nem relacionamentos, nem empregos. O que o faz pensar que desta vez será diferente? Josefina viu o rosto de Ricardo empalidecer com as palavras duras, mas ele manteve a compostura. Sou diferente agora, afirmou. Não estou pedindo que acredite em promessas vazias. Estou pedindo uma chance de provar com ações. Alberto encarou o filho por um longo momento, então desviou o olhar para Josefina, parada na porta com a bandeja. Entre, Josefina. Esta conversa afeta você também, já que aparentemente tem sido a babá do meu filho adulto durante minha ausência. Ela obedeceu, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral, consciente da tensão palpável no ambiente. Josefina não tem nada a ver com isso, defendeu Ricardo, a voz elevando-se pela primeira vez. Na verdade, se não fosse por ela, eu provavelmente teria feito algo muito pior. Alberto ergueu uma sobrancelha. Como o quê? Ricardo hesitou, olhando para Josefina, que assentiu encorajadoramente. Eu pensei em vender Trovão, admitiu, baixando os olhos. Cheguei a tentar tirá-lo do estábulo uma noite. O rosto de Alberto transformou-se em uma máscara de incredulidade e ira. Você o quê? Sua voz, normalmente controlada, elevou-se perigosamente. Aquele cavalo vale mais do que você jamais saberá, Ricardo. É o ápice da minha coleção, o símbolo de tudo que construí. Eu sei, pai. Foi um momento de desespero, mas Josefina me impediu, me fez ver que não era a solução. Alberto olhou para Josefina, a expressão ilegível. É verdade isso? Sim, senhor, confirmou ela. Mas Ricardo imediatamente reconheceu seu erro. Na verdade, desde então, ele tem passado muito tempo com Trovão, criando uma relação de confiança. Relação de confiança? Com Trovão? Alberto quase riu. Aquele cavalo mal tolera a presença de qualquer pessoa além de mim. E de Josefina, acrescentou Ricardo. E, bem, agora de mim também, de certa forma. Alberto olhou de um para o outro como se suspeitasse de uma elaborada mentira. Preciso ver isso com meus próprios olhos. Sem esperar resposta, dirigiu-se à porta, claramente esperando que o seguissem ao estábulo. Ricardo e Josefina trocaram olhares preocupados antes de irem atrás dele. No estábulo, Trovão relinchou ao ver Josefina, mas sua postura mudou visivelmente quando notou Alberto. O garanhão recuou para o fundo da baia, as orelhas achatadas, uma reação bem diferente da receptividade que demonstrara com Ricardo e Josefina momentos antes. Alberto franziu o senho, confuso. O que está acontecendo aqui? Por que ele está agindo assim? Talvez sinta sua raiva, sugeriu Josefina suavemente. Cavalos são sensíveis às nossas emoções, senhor. Alberto fez um esforço visível para controlar sua expressão. Então aproximou-se da baia. Trovão, chamou em um tom que pretendia ser gentil, mas soava forçado. Vamos, garoto, sou eu. O cavalo continuou recuado, claramente desconfortável. Deixe-me tentar, pediu Ricardo adiantando-se. Para espanto de Alberto, ele abriu a porta da baia e entrou, falando suavemente. Ei, campeão, tudo bem? Trovão hesitou apenas por um momento antes de se aproximar de Ricardo, permitindo que o jovem acariciasse seu focinho. Impressionante, murmurou Alberto, genuinamente surpreso. Como você? Josefina me ensinou, explicou Ricardo, ainda acariciando o cavalo. Paciência, respeito, confiança. O mesmo que minha mãe fazia, pelo que entendi. A menção a Helena causou uma mudança visível em Alberto. Sua expressão endurecida suavizou-se, e algo que poderia ser nostalgia cruzou brevemente seu olhar. Helena tinha um dom, disse ele, a voz mais baixa. Os cavalos a adoravam. Soube disso falando com seu Mário, comentou Ricardo, observando atentamente a reação do pai. Como esperado,
A expressão de Alberto fechou-se novamente. Mário Silveira, você o procurou? Na verdade, sim. Queria entender por que ele se recusa a vender as terras. Ricardo fez uma pausa calculada. Ele me contou sobre a amizade de vocês, sobre o que aconteceu no Grande Prêmio de 1992. Alberto enrijeceu visivelmente. Aquilo é passado, e não tem importância agora. Talvez tenha, contrapôs Ricardo. A prefeitura vai desapropriar as terras dele para a nova rodovia. Toda a propriedade. Como você sabe disso? Exigiu Alberto surpreso. Os representantes da prefeitura estiveram aqui. Trouxeram mapas, documentos. Nossa propriedade também será afetada, mas apenas uma pequena faixa. A de seu Mário será tomada completamente. Alberto processou a informação em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Finalmente virou-se para Josefina. E Trovão? Como ele se comportou durante minha ausência? Além dessa aproximação inesperada com meu filho, ele foi excepcional, senhor, respondeu Josefina. Houve uma tempestade forte que danificou o telhado do estábulo, mas consegui tirá-lo a tempo. Desde então, criamos uma conexão especial. Carlos Estevão também esteve aqui, acrescentou Ricardo. Disse que Trovão tem potencial para competições de alto nível, se for adequadamente treinado. Alberto pareceu momentaneamente desconcertado com tantas informações. Olhou novamente para Trovão, que agora observava os três humanos com interesse, sem mostrar o medo que demonstrara inicialmente. Parece que muita coisa aconteceu em 2 semanas, disse finalmente seu tom neutro. Precisamos conversar mais, Ricardo, sobre suas dívidas, sobre seu futuro, e precisamos discutir estes novos desenvolvimentos com Trovão. Enquanto saíam do estábulo, Alberto segurava as rédeas da situação como sempre fizera, com firmeza e autoridade. Mas Josefina, que o conhecia há tantos anos, percebeu algo diferente em seus olhos. Uma incerteza, talvez até uma vulnerabilidade que nunca vira antes. A verdadeira tempestade, ela sabia, ainda estava por vir. As revelações, os confrontos, as decisões que definiriam o futuro de todos eles, tudo isso aguardava nos momentos por vir. E no centro dessa tormenta estavam 3 pessoas e um extraordinário cavalo negro, unidos por laços invisíveis de dor, perda e, talvez, redenção. O restante do dia transcorreu num clima de trégua tensa. Alberto retirou-se para seu escritório, mergulhando em pilhas de documentos e relatórios que haviam se acumulado durante sua ausência. Ricardo, por sua vez, manteve distância, preferindo passar a tarde no estábulo com Trovão. Josefina movimentava-se entre os dois, como sempre fizera, mantendo a casa funcionando enquanto observava cuidadosamente os sinais de tempestade iminente. O jantar foi servido pontualmente às 8 da noite, um costume inalterado por décadas na casa dos Mendonça. Alberto sentou-se à cabeceira da mesa, Ricardo à sua direita. O silêncio era quebrado apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina. O estábulo ficou bem reparado, comentou Alberto finalmente, após examinar os relatórios de despesas. Manuel fez um bom trabalho. Josefina supervisionou tudo, respondeu Ricardo. Ela não deixou que cortassem custos ou usassem materiais inferiores. Alberto assentiu, olhando brevemente para Josefina, que servia mais vinho. Eficiente como sempre. Mais silêncio, pesado como o ar antes de uma tempestade. Sobre suas dívidas. Continuou Alberto, colocando os talheres sobre o prato vazio. Entrei em contato com meu advogado esta tarde. Ele vai negociar com seus credores. Ricardo ergueu o olhar surpreso. Você vai me ajudar? Vou resolver o problema, corrigiu Alberto secamente. Não significa que esteja satisfeito, ou que não haverá consequências. Entendo, murmurou Ricardo. E estou preparado para assumir responsabilidades. Quero trabalhar na fazenda, aprender o negócio de verdade, não apenas assinar papéis ocasionalmente. Alberto estudou o filho por um momento, como se tentasse avaliar a sinceridade por trás daquelas palavras. Veremos, respondeu não comprometendo-se. E quanto a Mário Silveira? O que exatamente você disse a ele sobre a desapropriação? A verdade, explicou Ricardo.
que a prefeitura pretende tomar suas terras para a construção da rodovia. Achei que ele merecia saber, preparar-se. E por que você se importaria com isso? A pergunta de Alberto era afiada, calculada. Ricardo hesitou, então decidiu pela honestidade completa. Porque ele me falou da mãe, de como eles eram amigos, de como ela amava cavalos. Foi importante para mim. A expressão de Alberto tornou-se ilegível. Ele olhou para o vinho em sua taça, girando-o lentamente. Helena e Mário eram amigos, sim. Ela o admirava muito. E vocês também foram amigos, pelo que entendi. Um longo suspiro escapou dos lábios de Alberto. Fomos há muito tempo, antes que os negócios e a competição nos separassem. Antes do Grande Prêmio de 1992, pressionou Ricardo, sabendo que pisava em território perigoso. O olhar que Alberto lançou ao filho poderia ter congelado o sol. O que exatamente Mário insinuou sobre aquela competição? Ele não insinuou nada diretamente, respondeu Ricardo com cautela. Apenas mencionou que seu cavalo adoeceu misteriosamente na véspera e que isso mudou tudo entre vocês. Alberto ficou em silêncio por um momento tão longo que Josefina, observando da porta da cozinha, temeu que ele simplesmente se levantasse e encerrasse a conversa. Mas quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que raramente demonstrava. Eu não sabotei o cavalo dele, se é o que está pensando. Nunca faria algo tão baixo, mas... Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Soube que alguém o fez. Um dos meus funcionários, agindo por conta própria, pensando que me agradaria. Quando descobri, sua voz falhou. Era tarde demais. O Grande Prêmio já tinha acabado, Tempestade tinha vencido, e a reputação do Aras Mendonça estava feita. Você nunca contou a verdade a seu Mário? Perguntou Ricardo atônito. A verdade? Alberto deu uma risada amarga. Que diferença faria? O dano estava feito. E então, Helena morreu, montando justamente Tempestade. Foi como se o universo cobrasse sua dívida da maneira mais cruel possível. O silêncio que se seguiu era quase reverente. Josefina sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, lembrando-se do dia terrível em que Helena fora trazida de volta à fazenda, imóvel e fria após a queda fatal. Por que está me contando isso agora? Perguntou Ricardo finalmente, a voz embargada. Alberto encarou o filho e havia uma fragilidade em seus olhos que jamais demonstrara antes. Porque você tem razão. Mário merece saber a verdade, especialmente agora que vai perder suas terras. E também porque... Ele respirou fundo. Porque estou cansado de carregar esse peso sozinho. Na manhã seguinte, sob um céu de um azul quase impossível, Alberto surpreendeu a todos ao anunciar que faria uma visita a Mário Silveira. Convidou Ricardo para acompanhá-lo e Josefina também, se ela desejasse. Acho que Trovão deveria vir conosco, sugeriu Josefina, hesitante. Seu Mário tem um carinho especial por ele. Alberto franziu o senho, inicialmente relutante em expor seu valioso garanhão a uma caminhada pela propriedade. Mas algo no olhar de Josefina o fez reconsiderar. Muito bem, concordou. Mas você o conduzirá. Assim, o estranho quarteto iniciou sua jornada. Alberto à frente, rígido e formal em seu andar. Ricardo logo atrás, dividido entre apreensão e esperança. Josefina guiando gentilmente Trovão, que seguia com passos elegantes e cabeça erguida, como se soubesse a importância daquele momento. Ao avistarem a casa simples do Silveira, viram Mário trabalhando no jardim, enquanto Ana varria a varanda. Ao notarem os visitantes, ambos interromperam suas tarefas, olhando com surpresa não disfarçada. Alberto Mendonça, murmurou Mário, endireitando as costas. Há quanto tempo? Tempo demais, velho amigo, respondeu Alberto, estendendo a mão. Mário hesitou apenas por um instante antes de apertá-la. O que o traz aqui? Mais uma oferta pelas minhas terras? Não. Alberto balançou a cabeça. Vim pela verdade. E talvez por perdão. Enquanto os dois homens conversavam em voz baixa, caminhando até um banco sob uma árvore frondosa, Josefina, Ricardo e Ana
observavam de longe, dando-lhes privacidade. Trovão pastava tranquilamente próximo, parecendo inteiramente à vontade naquele ambiente. "Acha que eles vão se reconciliar?" perguntou Ricardo a Josefina. "Espero que sim", respondeu ela suavemente. "Algumas feridas levam décadas para cicatrizar, mas não significa que não possam." Ana serviu limonada fresca, e eles aguardaram, vendo os gestos animados de Mário e a postura inicialmente tensa de Alberto gradualmente relaxar. Houve momentos de tensão, claramente, mas também risos, um som que Josefina mal reconheceu. Tão raro era ouvir Alberto Mendonça rir genuinamente. Após quase uma hora, os dois homens retornaram ao grupo, ambos com expressões mais leves, como se um grande peso tivesse sido removido. "Josefina", chamou Alberto, sua voz surpreendentemente suave. "Mário gostaria de ver Trovão mais de perto. Aparentemente ele reconhece a linhagem do nosso garanhão." Ela assentiu, chamando Trovão com um assobio suave. O magnífico animal trotou até eles, majestoso e imponente. "Sim", confirmou Mário, examinando o cavalo com olhos de especialista. "A mesma linhagem do meu antigo sultão. Uma coincidência interessante, não é, Alberto?" "Não uma coincidência", admitiu Alberto para surpresa de todos. "Quando soube que estava à venda na Espanha, não pude resistir. Era como ter um pedaço daquele tempo de volta." Mário sorriu, compreendendo o gesto não dito. Estendeu a mão para Trovão, que a aceitou sem hesitação, permitindo o toque experiente do velho criador. "Você tem um cavalo extraordinário aqui", disse Mário. "Com o treinamento adequado poderia ser um campeão." "É o que Carlos Estevão também disse", comentou Ricardo animado. "Na verdade, pai, tenho uma ideia. E se começássemos um programa de treinamento sério, com Trovão como nosso primeiro competidor?" Alberto olhou para o filho, depois para Josefina e finalmente para Trovão, que observava tranquilamente o grupo de humanos ao seu redor. "Não sei se tenho a habilidade necessária para treinar um cavalo para competição", admitiu. "Mas eu sei", ofereceu Mário, surpreendendo a todos. "Se estiver interessado, é claro." "Você faria isso? Depois de tudo?" "Por que não?" Mário deu de ombros. "Vou precisar de algo para me ocupar quando perder estas terras. E além disso", acrescentou com um sorriso, "seria como nos velhos tempos. Exceto que, desta vez, competiríamos juntos, não um contra o outro." Alberto ficou em silêncio, absorvendo a oferta. Havia algo diferente em seu olhar. Uma vulnerabilidade, sim, mas também uma chama que há muito não se via. "E quanto a vocês?" perguntou, virando-se para Ana. "Onde vão morar depois da desapropriação?" Ana e Mário trocaram olhares. "Ainda não sabemos", admitiu ela. "Estamos procurando um lugar pequeno na cidade." Alberto hesitou apenas por um momento. "Tem uma casa de hóspedes na extremidade oeste da propriedade. Raramente é usada. Se quiserem..." A oferta pairou no ar, tão inesperada quanto significativa. Josefina mal podia acreditar no que ouvia. Era um gesto que o antigo Alberto jamais teria considerado. "Isso é generoso", respondeu Mário, claramente tocado. "Precisamos pensar." "Claro", concordou Alberto, sem pressa. Enquanto se despediam do Silveira e iniciavam o caminho de volta, Josefina notou como Alberto parecia diferente. Não apenas em sua expressão mais suave, mas em sua postura, em seu andar. Era como se um peso que carregara por décadas tivesse sido finalmente aligeirado. Trovão caminhava ao lado dela, tranquilo e majestoso. Em determinado momento, o garanhão se aproximou de Alberto, tocando suavemente seu ombro com o focinho. O mesmo gesto de aceitação que havia demonstrado com Josefina dias atrás. Alberto parou, surpreso. Então ergueu a mão e acariciou o pescoço do animal com uma gentileza que lembrava o homem que fora antes da tragédia que lhe roubara Helena. "Sabe", disse ele, quase para si mesmo, "por anos achei que este cavalo fosse apenas um troféu, um símbolo de status. Mas ele é muito mais, não é?" "Muito mais", concordou Josefina suavemente. "Talvez ele tenha sido enviado para nos lembrar do que realmente importa." Ricardo se aproximou, ficando ao lado do pai.
Mãe teria adorado vê-lo assim, comentou. Ela sempre dizia que cavalos podiam curar almas feridas. Alberto olhou para o filho e, pela primeira vez em muitos anos, Josefina viu lágrimas nos olhos do homem que sempre considerara inabalável. Sim, concordou ele, a voz rouca de emoção. Ela dizia isso. Enquanto os três retornavam à fazenda Mendonça, lado a lado sob o sol da tarde, Trovão os seguia em seu próprio ritmo elegante. Era apenas um cavalo, certamente, mas naqueles poucos dias havia feito o que anos de ressentimento e dor não conseguiram. Tinha aberto portas trancadas, curado feridas antigas e mostrado que mesmo os corações mais endurecidos podiam aprender a sentir novamente. E para Josefina, observando Alberto caminhar com o filho que quase perdera e o cavalo que jamais realmente compreendera, havia uma certeza serena. Às vezes, as lições mais profundas de humanidade vêm das fontes mais inesperadas, mesmo que seja um orgulhoso garanhão negro, cujo único desejo era ser compreendido e amado como realmente era.